Bom, vamos lá. Nosso terceiro perfil, que é o lindão do articulador. Já entendeu o que é o lindão. O articulador, ele tem esse corpo aí, tipo um triângulo invertido, que a gente fala, né? Você vai ver na cabeça dele, ele é mais fino embaixo, tem esse triângulo invertido aqui. Você vai ver no corpo dele em cima também, ele tem normalmente o tronco, a parte de cima é maior, né, do que a parte de baixo. Nas pernas também, né, principalmente as mulheres, quando elas têm isso aqui, as perninhas finas, né, elas reclamam muito, falam, nossa, não sei por que tem essas perninhas tão fininhas, às vezes são bonitas, mas tem uma perninha, né, perna de cone, como uma que eu fiz a análise dela um tempo atrás aqui, ela falou, nossa, eu odeio minha perna de cone. Aí quando eu expliquei para ela que era a perna de cone que dava, eu perguntei para ela assim, mas por que você não gosta? Aí ela explicou, eu falei assim, do que você mais gosta do teu comportamento? Eu falei, eu gosto, eu acredito que eu tenho jeito para lidar com gente, né, na questão de liderança e tal. Eu falei assim, se eu falar que é por causa da tua perna de cone que você tem essa facilidade de liderança, eu falei, sério? Eu falei, se eu não tivesse uma perna assim, você não teria essa habilidade. Eu falei, nossa, então agora eu estou gostando dela. Eu falei, tá vendo? Você vai se conhecendo, vai se libertando. Então, vamos lá. Articulador, você vai ver aí, ó. Olha a energia desse articulador. Aonde está a energia mais focada dele aqui, ó? Na cabeça. A energia que sai de fora, vem tudo na cabeça e sai por um. Tá, eu não vou cortar, eu vou deixar assim mesmo, tá? Eu vou deixar assim mesmo, que eu aprendi, depois vocês vão entender o porquê. Vocês vão ver várias coisinhas acontecendo na gravação, eu não vou cortar, eu não vou editar, eu vou deixar do jeito que tá, independente do que sair, eu vou deixar, porque eu tenho um traço, que é talvez que eu vou falar depois do articulador aqui, e ele tem, tanto ele quanto o outro que eu tenho, são os dois traços, eles são muito detalhistas. Então, estou vencendo essa questão de querer ser muito detalhista, muito... como é que as pessoas falam assim, não, você é muito certinho, não é certinho, mas gosto das coisas muito, sabe, qualquer coisinha fora do lugar, me dá que nem se fosse um toque, sabe? Então, eu falei assim, cara, muito perfeccionista, essa é a palavra. Então, às vezes, você quer fazer as coisas muito com perfeccionismo muito grande, isso já me fez muito mal. Então, hoje eu estou entrando num desafio que eu falei, não, vou fazer, o importante é fazer. Então, é bem provável que você não vai ver esse vídeo editado, vou deixar do jeito que ele está. E é importante, porque é assim que eu quero que você seja também. Aceite que você, sim, lógico, eu não estou falando que você não pode melhorar, eu estou falando que você não vai conseguir mudar o teu jeito de pensar, mudar o teu jeito de ser. Você pode melhorar. E quando que você melhora? Quando você entende que isso é uma deficiência sua, quando você entende que você não tem, vamos supor, quando o acolhedor entende que ele não vai conseguir ser muito objetivo, e ele tem muita facilidade de ser prolixo, um exemplo, ele vai entender que quando alguém falar para ele, não tá alfinetando ele, não tá falando aquilo para machucar ele, não, só tá dando um alerta porque ele sabe que ele é assim. Então já vai doer menos, você concorda? Que quando você começar a entender e aceitar quem você é, até as fraquezas que você tem, foi, cara, eu não sou bom nisso mesmo. Foi bom que você me dê esse toque aí, que eu vou prestar um pouco mais de atenção e tal. Então, o perfeccionista é algo que eu tinha muito isso. Nossa, eu já ia parar tudo, gravar de novo, os barulhos do fundo, o chiado. Vixe, eu já não ia fazer o vídeo. Eu ia ficar sem fazer, mas não ia fazer. E talvez você está aqui me assistindo, talvez seja assim como eu também. Então, aprenda aí, pega, porque aqui nós temos um vídeo de treinamento e eu quero que você
treine, e isso é fazendo. Você não vai aprender aqui só me ouvindo e assistindo, por isso que o propósito desse treinamento é te desenvolver, te levar a ter alta performance, te ter uma melhor percepção de quem você é. Vamos lá? Então, voltamos aqui, ó. O articulador, ele tem essa peculiaridade dele aqui, tanto no formato, como eu falei, invertido, nas pernas, no tórax, né? O olhar dele normalmente é um olhar de avaliação, né? Eu não falei muito dos olhares do outro, porque se eu for trazer muito detalhe aqui, gente, da boca, o formato da boca, o formato do olho, se eu entrar em muito detalhe aqui, primeiro que é muita informação, e segundo que eu quero que você pegue o que é mais essencial, porque isso eu uso para fazer uma análise, né? Então, quando eu faço análise, eu tenho que trazer todo o conjunto. Mas é que o propósito aqui não é te formar para ser um analista corporal, é te formar para você conseguir pegar uma percepção, tanto na fala que a pessoa tem, ou na sua fala, tanto no corpo da pessoa, quanto no que você sente, sabe? Se é uma pessoa, se você sente que é uma pessoa, um exemplo, aqui já até fazendo uma introdução aqui, se você sente que dos dois traços, se você já assistiu aí do acolhedor e do erudito, se você sente que aquela pessoa é uma pessoa que vive muito no mundo da lua e é magrinho, de cara você já vai saber, foi, cara, esse cara tem um traço de erudito alto, né? Se é uma pessoa que ele fala muito, é gordinha, toda cheinha, sorriso fácil, você já sabe, foi oralzinha. Já tá vendo já, uma pessoa extremamente sensível. Então, são esses nuances que eu quero que vocês pegam, tá? Não quero trazer muito detalhe aqui, não. Então, vamos lá. O articulador, você vai ver que ele tem essa energia aqui na cabeça, vermelha aqui, ele pega tudo. Por quê? Justamente por causa do nome que ele carrega aqui, ó, articulador. Gente, pensa num cara que vai... Bom, vou falar um pouquinho mais para frente. Mas olha que essa energia saindo do peito, ó. Ele pega a energia toda na cabeça, ou seja, um cara também extremamente racional. Ele é um cara que ele encontra saída com muita facilidade. E a energia dele vem de onde? Do peito. Tá vendo? Do peitoral. Sensação de poder, de imponência. Então, normalmente, essas pessoas são pessoas muito imponentes, são pessoas que sabem se impor, que sabem chegar, andam sempre de cabeça erguida. São muito mal interpretados muitas vezes porque são tidos como arrogantes. E se realmente não se conhecer, se não saber que já tem essa tendência e não se proteger, realmente tende a ser muito arrogante, tá? Mas esse é o jeito dele ser mesmo. Por que ele tem esse formato de corpo? Em qual momento que é feito isso? O início é bem no início ali da interação no ambiente. Quando ele sai, que nem o primeiro, o erudito é feito na barriga, o segundo, o acolhedor é feito na amamentação, e depois no terceiro traço, que é onde já está, eu estou falando da formação dele, esse aqui é formado, você vai ver que de todos os traços começam na barriga, depois vai crescendo até chegar ao último traço. Aqui nós já estamos aqui, o primeiro aconteceu na barriga, o segundo até um mês, e o terceiro agora começa aí entre um ano a 2 anos, mais ou menos, tá? É mais ou menos. E esse momento é o momento que a criança está o quê? Ela está começando a ver um mundo além da mãe. Porque até então, até 1 ano, 2 anos, o mundo para a criança é a mãe. Ele quer saber da mãe, é a mãe que ele quer, é a sua mãe, e pronto, acabou. Entendeu? Só que a hora que chega nessa fase de 1 ano, 2 anos, a criança começa a ver um universo, um outro universo, começa a conhecer o mundo, começa a conhecer as coisas, começa a interagir com outras pessoas, principalmente com outras crianças, e é um momento em que a criança começa a fazer muitas brincadeirinhas, muitas gracinhas, sabe? Aquelas brincadeirinhas que as crianças fazem, que a mãe gosta de mostrar para as amigas, e das palhaçadas que o pai gosta de mostrar para os amigos, faz isso aqui, filho, para ele ver, e tal. Só que a gente não sabe que isso pode se tornar uma dor, que é o que dá esse formato do corpo aí, do articulador. Por quê? Porque nessa hora ele pode sentir uma dor que a gente chama da dor da manipulação, a dor de se sentir usado, tá? Essa é a dor mais forte que esse traço tem, é a dor de ser manipulado. Por quê? Porque é um momento onde, um exemplo da criança, que ela está ali brincando, fazendo as brincadeiras dela porque ela quer ser vista, então ela gosta, esse perfil ele gosta de ser visto, ele não gosta de passar despercebido de jeito nenhum,
assim como o acolhedor também gosta, ele também, esse perfil também gosta muito disso, gosta de estar em evidência. Porém, ele gosta de estar em evidência para mostrar o quanto ele é poderoso, o quanto ele sabe fazer, o quanto ele sabe articular, o quanto sabe mostrar a capacidade de poder dele, de domínio e tal. E numa criança, como que se manifesta muitas vezes essa dor nela que começa a ter? É naqueles momentos que a criança começa a fazer aquelas brincadeirinhas, e né, o pai ou a mãe quer mostrar para alguém, e aí você imagina a cena de um seguinte: você vai ver a criança fazer a brincadeirinha, aí quando chega uma visita, a mãe ou o pai pede para ele fazer a brincadeira para a visita ver, né? Foi, mostra, filho, aquela dancinha lá, a dancinha de tal, tal, tal. Aí, por algum motivo, o menino não quer fazer, não tá afim de fazer aquela hora, porque ele quer fazer na hora que ele quer, não é na hora que você tá falando, né? Ele é muito dependente, principalmente o articulador. Ele gosta de fazer quando ele decide fazer, não quando você manda ele fazer. E aí você vai identificando já alguns traços aí. Então, aí o que acontece? Só que a hora que você pega, vamos supor, você vai pegar no colo, ou então ele vai ser o centro das atenções, chegou um monte de visita, e aí fala para ele fazer, todo mundo está olhando para quem? Está olhando para ele. Mas se por algum motivo ele não quer fazer, o que acontece? Vai, então tá bom, filho, vai lá brincar lá, então deixa a gente conversar aqui agora. Na mente da criança, naquele momento, se ele tiver, principalmente se aquilo for captado para ele como uma dor, naquele momento ele sente a dor de ser usado, a dor de ser manipulado. Por quê? Falou assim, então se eu tivesse feito a gracinha, aí eu servia, aí eu podia estar aqui. Como eu não fiz o que você quis, então eu já não sirvo mais. Então, se eu fizer o que você quer, aí tá bom, se não tiver, entende? Porque a dor, mesmo depois de adulto, o articulador, ele tem muito forte nele essa questão da manipulação. Então, esse perfil, ele é um perfil que ele é muito desconfiado, ele é difícil de ficar confiando nos outros, ele é aquele cara que ele desconfia até da sombra dele. Tudo para ele fala, não sei não. Tudo, ele é desconfiado para tudo, não é com você. Entende que quando você se você for, ou se você tiver algum articulador na tua família, você vai ver que ele é assim com qualquer um, mas e quem não sabe disso, vai achar que é pessoal. Eu falei, esse cara tá duvidando de mim, cara? Dependendo do traço, que nem o outro traço que nós vamos mostrar aqui, você vai ver que ele não gosta que as pessoas duvidem dele, desacreditem dele, ou desconfiem dele de alguma coisa. E quando você desconfia, nossa, para ele aquilo ali é uma... Voltamos, eu acho. Voltando. Então aquilo ali é uma paulada no corpo, é uma facada no peito dele. Por quê? Porque ele não entende. Sabe? Ele não entendeu que aquilo não é dele. Ele falou que aquilo ali é do outro, é que o outro é assim, não é você. Você não tem que levar isso pro pessoal, cara. Cada pessoa tem o seu jeito de ser. Então, aí, a hora que você começa a entender isso, você vai ver o articulador, então, ele tem essa forma de ser. E aí, o que você pode esperar de uma pessoa que tem um traço articulador? Assim, ele vai ser uma pessoa de muitos planos, ele vai ser prático. Normalmente, você vai ver que ele é objetivo. O que papá. Então, você vai ver, você imagina a conversa dele com o acolhedor. O acolhedor, ele quer falar. O articulador, meu, vai, acelera. Fala rápido, o que você quer? O que é que você quer? Então, tá vendo como que parece que ele é arrogante? Mas não é, ele gosta de coisa fácil, ele gosta de coisa prática. Sabe, tudo aquilo que você vai complicar muito, ele é muito fácil dele ser rápido, objetivo, claro, sabe, capacidade de encontrar saída. Dificilmente você vai colocar ele tem resposta para tudo, meu. Você vai colocar ele numa situação, faz isso, faz aquilo. Então é por isso que eu falei aquela hora lá, que ele tem essa capacidade de liderar muito alto. Em vendas, ele vai ser muito bom para vender. Por quê? Porque, cara, é prático, o que o que não é, pá, e quer, não quer. E como ele também não é do sentimento, ele não é muito de sentimento, ele é mais da área racional, então ele não vai se envolver, não. Se ele quiser dar um fora nele, deu fora. Não quer, não tem problema. Eu não gosto de você, fala, não gosta, não tô pedindo pra você gostar de mim. Ele não leva pro sentimento, que se fosse um acolhedor ia morrer. Ele falou, nossa, olha o que ele falou de mim, olha que ele falou, não, isso aqui não tá nem aí.
Se ele briga com você hoje, faz a paz amanhã, para ele é uma coisa não ter brigado. Eu falei, não, cara, para mim eu já até esqueci. Às vezes, se ele magoou as pessoas, ele nem sabe que ele magoou. Você está ali chateado com ele, que para ele nem lembra disso aí. Eu falei, eu nem sabia, você não fala isso aí para mim, eu não tinha nem lembrado. O que você não deve esperar dele, como eu falei aqui, ó, sensibilidade, que ele mesmo que ele mesmo execute os seus próprios planos. Isso aqui é interessante, ó. Porque lembra que eu falei para vocês que ele é maior em cima do que embaixo? Então, normalmente aqui em cima ele vai ser tipo um Popeye, sabe? Aqui em cima, assim, grandão, fortão, as canelinhas fininhas. Como aqui as pernas significa execução, o que acontece? Normalmente ele não tem perna para executar, por isso que vem a habilidade de liderar. Então, se ele tem que fazer, mas ele não é bom em fazer, como que ele tem que fazer? Ele é muito bom para articular. Então, ao mesmo tempo, por isso que o nome dele é articulador, ele consegue organizar as coisas, ele prevê as coisas, vou precisar desse, vou precisar daquele. Então, às vezes, para algumas pessoas, ele fala assim, nossa, mas ele gosta de mandar, hein, velho? O carinha gosta de mandar, fazer ele não faz não, mas gostar de mandar, ele gosta. E ele gosta de mandar mesmo, ele não tem problema nenhum em tirar a pessoa do conforto, de encher o saco, de falar, de tiver que pedir para fazer alguma coisa, ele vai fazer mesmo. Então, é importante você entender que esse é o traço articulador, ele é assim, tá? Ele é dessa forma. Qual que é a defesa dele? Cara, essa defesa do articulador é fantástica. O articulador, ele tem uma defesa, na verdade são 3 defesas: vitimar, seduzir e manipular. Então você vai ver, quando ele entra num momento onde ele está preso, encurralado de alguma forma, é difícil, mas, né? Em algum momento ele pode ser encurralado, ele vai tentar ser vítima, cara. Ele vai ser aquela pessoa que ele vai falar, mas ele... Sabe aquele cara que eu falo que usava muito isso, né? Quando a pessoa está namorando, que ele está errado, ele consegue falar, fazer o C tá errado, você estava certo. Mas ele discute com o C, ele faz o C sentir que você estava errado, daqui a pouquinho o C que estava certo, você sente que está errado, ainda está pedindo perdão para ele já está se fazendo de vítima. Rapaz do céu, você conseguiu fazer eu ainda sentir de vítima ainda? Você saiu de vítima, ele sai de vítima. Ele conversando com outras pessoas, parece que ele falando da situação para os outros, o seu tirano, o seu é aquela pessoa que é a pior pessoa do mundo. Ele falando porque ele consegue se fazer de vítima com muita classe. Ele é muito bom para se fazer de vítima. Quando o vitimismo não consegue trazer o resultado que ele está buscando, ele começa então a sedução. No caso amoroso, a sedução é o que a gente já sabe, é seduzir mesmo, né? Seduzir mesmo, galantear, olhar, insinuar e tal, ele começa a seduzir, usar a arte de sedução. Na questão familiar ou na questão de trabalho, a sedução, ela vem no quê? Naquele jeitinho de pedir, daquele jeitinho mole, aquele jeitinho de... como é que eu vou falar? Ele tenta te seduzir de uma forma a conquistar alguma coisa, ele vai te dando... O mundo para o articulador é um mundo de troca, gente. Ele vê o mundo de troca, não adianta, é o jeito que ele vê. Então, se ele vai te dar alguma coisa, pode ter certeza, ele está esperando que você faça alguma coisa. E se você pedir alguma coisa, para ele, já vai na cabeça dele, tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Por isso que, normalmente, esse traço ele é muito mal compreendido. Porque as pessoas falam, cara, mas ele é muito interesseiro. Mas pensa bem, gente, ele não é interesseiro porque ele quer ser interesseiro, ele é interesseiro porque é o jeito que ele pensa. Só que, se for ver, a gente fala assim, mas ser desse jeito é ruim. Cara, ser o que ele é nunca vai ser ruim. A questão é o para que ele vai usar isso, como ele vai usar isso. Então, você imagina, se ele fizer isso por bem, ele vai ajudar muita gente. Porque quantas pessoas não têm dificuldade de fazer isso? De desenrolar, às vezes você está com um problema que você não consegue solucionar, você vai num cara desse, ele resolve rapidinho, chama fulano, liga para ciclano, e vai a tal lugar, e vai para outra, ele encontra um jeito de te ajudar, ele vai encontrar uma saída, coisa que se você tiver, dependendo do traço que você está, vamos supor, se é um traço acolhedor, você ia ficar ali travado, você não ia conseguir encontrar uma saída. Quando você vai atrás de um articulador da vida, ele articula, né? Quando eu falo aqui na manipulação, é o jeito indelicado de se articular, tá? Principalmente ele faz isso muito quando ele está na defesa, quando nada funciona, ele usa muita raiva, um exemplo, para manipular, ele manda mesmo.
Então ele vai tentar, um exemplo, vai tentar se vitimando. Ah, cuidado, para mim não dá, eu não consigo. Ah, é porque eu estou doendo, é porque eu sou doente, é porque eu tenho esse problema. Quando não, falou, fulano, vai lá para mim, por favor. Aquele jeitinho, sabe? Não, depois eu te ajudo, depois a gente vê o que a gente consegue fazer. Me ajuda. Se vê que se desse jeito no vitimismo não foi, se vê que seduziu não foi, aí ele vai para raiva. Não, você vai me ajudar sim, aquele dia eu te ajudei, aquele dia eu fiz por você, por que agora você vai fazer para mim? Aí começa daquele jeito. Do mesmo, por isso que as pessoas falam assim, rapaz, tanto é que o nome científico desse traço é psicopata. Ele não tem acesso ao psicopata dos filmes, desse psicopata aí que a gente vê, não. Mas a psicopatia, ele fala aqui sobre o traço de psicopatia, que não é na questão do lado prejudicial, não, mas é de mudar do 8 a 80. Ao mesmo tempo que ele está chorando, se fazendo de vítima, ele pode sair do vitimismo para manipulação dura na raiva. E do nada, aquele choro que tá achando, não, eu não quero nem saber, você vai fazer assim, você vai fazer assim. Em casa tem um aqui, assim, né? Que do nada ele começa primeiro a chorar. Se ele vê que ele não consegue chorar, ele vai mandando mesmo. Fala, não, você vai fazer assim, você vai fazer assim. Aí ele começa a falar, gente. Aí você vai ver quantos líderes não tem assim. Quantos líderes que tentam fazer de uma forma, aí chega uma hora, principalmente se ele tem poder, então, ele não vai usar as outras coisas, ele vai, como o articular, ele é prático. Se ele estiver na dor, olha um detalhe que eu quero dar aqui para vocês. Todos os traços, todos os perfis, ele pode ser, a gente chama esse período de dor ou recurso. Se ele estiver na dor do seu traço, que é o quê? No psicopata, se ele estiver se sentindo manipulado, se ele estiver se sentindo usado de alguma forma, ele tente a se defender, que é usar o que a gente está chamando aqui de defesa, né? Então ele tenta. Só que se ele estiver na dor, ele não vai conseguir entrar nos recursos, né? Lembra que os traços tem um lado bom e tem um lado ruim? O lado bom é o fato das habilidades que ele tem, que esse traço tem. Habilidade de encontrar praticidade, como falei ali, fazer planos, capacidade de encontrar saída. Isso aqui ele está no recurso. Quando ele estiver na dor, ele vai estar na defesa. Na dor é a hora que ele vai usar, ele vai machucar, ele vai ferir, ele não vai se importar com a dor de ninguém, ele não vai se importar com o sentimento de ninguém. Então é a hora que ele machuca muito, não só os outros, como se machuca a si mesmo também, tá? Então isso acontece com todos os traços. Então o articulador, ele tem isso, mas o acolhedor também tem isso. Se ele estiver na dor, o acolhedor, se ele estiver na dor, ele vai travar, ele vai ficar ali chorando, comendo, fazendo mal para ele, fazendo mal para os outros, porque isso deixa as outras pessoas que gostam dele mal, né? E não consegue a criação. Mas se ele estiver bem, ele vai ser um cara muito comunicativo, ele vai ser um cara muito alegre, ele vai ser uma pessoa que todo mundo quer estar perto, ele é uma pessoa que todo mundo gostaria de ter, né? Ele é muito alto astral. Só que todos os traços têm seu lado, o seu lado que é bom, tem o seu lado que é ruim, tá? Como estimular esse traço articulador, então, gente? Evidenciando a sua posição de poder que ele exerce ou está no serviço. Você quer confrontar esse cara, bater de frente com ele. Então, se você tem um líder que tem um traço articulador muito alto, se ele for um cara que estiver trabalhando dentro dos recursos, ele vai ser um cara gente boa, ele vai ser um cara bom para conversar, vai ser às vezes meio direto, meio seco, né? Mas ser um cara bom. Agora, se ele estiver na dor, gente, ele vai ser muito generalzão, ele vai querer ser muito mandão, sabe? Mas o que você faz para estimular ou para quebrar ele, se o cara é um líder? Quebrar que eu falo no bom sentido, né? Falando o quão poderoso ele é, a postura que ele tem, né? Falando, nossa, cara, eu conhecendo a tua história, elogiando, tipo assim, o que ele já alcançou, tudo aquilo que ele já fez, o preço que ele já pagou em algumas coisas. Então, não é se tornar o puxa-saco dele, não, mas é reconhecer realmente o que ele é bom, sabe? Que ele está onde ele está, não é por acaso, não. Ele lutou, ele batalhou mesmo para aquilo ali. Ele soube ter inteligência para poder articular da melhor forma, tá? Se a pessoa for um liderado seu, se a pessoa está abaixo, ou for uma pessoa do teu grupo ali, mas que você tem um pouco de desafeto muitas vezes, sabe?
que às vezes sempre tem, né, as pessoas que a gente não se dá muito, e você vai ver que ele tem esse traço de estímulo de acolhedor muito alto. Se é uma pessoa que você quer estimular ele, do mesmo jeito, estimula ele falando sobre o que ele tem de bom, cara, que ele é um cara que ele tem essa facilidade, sabe? Ele é um bom comunicador, na sua grande maioria, ele sabe se comunicar, ele sabe se posicionar. Dificilmente, quase impossível, você vai ver um cara articulador andar sujo para a rua, andar desarrumado, mas não sai de jeito nenhum. Se tiver sujo, ele vai para casa para trocar. Ele não anda de qualquer jeito, de jeito nenhum, porque ele é um pavãozão. Sabe, ele gosta de chegar e chamar atenção, então ele gosta muitas vezes de andar cheiroso, ele gosta de andar com o peitão estufado, porque é da onde vem a energia, ele gosta de andar com a cabeça erguida. Então, dificilmente você vai ver esse cara contando da vida dele para os outros, às vezes ou se expondo muito, sabe? Por quê? Porque ele gosta de estar por cima, ele não gosta de estar por baixo, né? Esse foi o traço articulador, um traço bem peculiar.